Que esperar de uma boa consulta com o angiologista? Na verdade, o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês não só de um angiologista, mas de um bom profissional, de um bom médico. Porque às vezes a pessoa acha que a consulta, por exemplo, ela vai tratar vasinhos, varizes, né, que é muito frequente lá no meu consultório. Ela acha que a consulta vai se resumir apenas a indicar o tratamento, né, e explicar para ela em quantas sessões serão do tratamento. Mas no meu caso não é assim que é feito, tá bom? Então se você interessou pelo tema, fica até o final, que vai ser um vídeo bem curtinho e bem objetivo. Então pessoal, meu nome é Igor, eu sou médico, sou angiologista, sou diretor técnico da Clínica Physicians e trago para você hoje um vídeo bem objetivo, bem prático, para quem ainda fica na dúvida se uma consulta antes de um tratamento, ou mesmo uma consulta para avaliar uma dor na perna, algum problema que o paciente está sentindo, certo? Eu dividi aqui 3 casos para ficar bem prático mesmo esse vídeo. Então, primeiro, paciente de 60 anos diabético obeso com varizes. Segundo caso, paciente de 40 anos desejando tratar vasinhos e que não tem doenças. E o paciente de 80 anos, sem doenças, que tem varizes e nunca tratou durante a vida. Nunca fez cirurgia, nunca fez aplicação, nunca fez laser, não fez tratamento nenhum. Então vamos lá. Paciente de 60 anos, diabético tipo 2, obeso com varizes. Então, pessoal, se durante a consulta a gente não fizer uma avaliação adequada, né, além da anamnese, que é a entrevista médica, se a gente não aferir pressão desse paciente, se a gente não aferir o índice tornozelo-braço, certo? Que é aquele exame que a gente mede a pressão na perna e compara com a pressão do braço, vai ser uma avaliação incompleta desse paciente. E principalmente se a gente não levar em conta como que está o diabetes desse paciente, perguntando sobre os exames, sobre a hemoglobina glicada, sobre a glicemia de jejum e também avaliando a parte lipídica dos colesterol total, das frações, dos triglicérides, vai ser uma avaliação bem completa desse paciente. E sem explicar também, sem o que é uma dieta adequada. Eu gosto muito de, entre aspas, né, perder tempo explicando o que é uma dieta adequada, porque a maioria dos pacientes, às vezes mesmo fazendo acompanhamento com endocrinologista, eles chegam sem saber o que eles podem comer e comendo mal, certo? Então a gente perde esse tempo, explica para o paciente o que é uma dieta saudável, o que é uma dieta adequada para o caso dele, tá? Que é esse caso aqui. Por quê? Porque se a gente deixar, se o paciente ficar tomando só remédio, às vezes insulina, e ficar alimentando mal, ele está mantendo o ciclo, certo? Está mantendo o ciclo da doença. Às vezes os exames podem estar normais, mas vai chegando um ponto que a dose do remédio vai aumentar, a dose da insulina vai aumentar, e vai chegando um ponto que o diabetes dele vai ser difícil de controle ou não vai controlar, levando a consequências graves da minha área, como doença arterial obstrutiva periférica, que é a obstrução das artérias dos membros inferiores, podendo levar a feridas que não cicatrizam ou têm dificuldade de cicatrizar, levar a amputação do membro, acidente vascular encefálico, isquêmico, infarto agudo do miocárdio, até a cegueira, né, com a retinopatia diabética avançada, pode levar até hemodiálise, levando a insuficiência renal crônica, o pé diabético, né, que é o pé infectado, o pé deformado, com as deformidades dele devido à longa hiperglicemia. Então a pessoa vai perdendo a sensibilidade, que vai causando deformação óssea e às vezes até o mal perfurante plantar e a infecção desse pé. Às vezes o paciente vai para o CTI por causa de um pé diabético infectado e às vezes ele vai entra num quadro de choque séptico, que é infecção generalizada, levando a uma queda da pressão importante arterial e às vezes até resultando em óbito. E também, como eu falei anteriormente, na dificuldade de cicatrização de feridas na perna e na falta de sensibilidade ou perda de sensibilidade, que é a neuropatia diabética. Então, olha para você ver como é que é importante
o paciente foi lá para tratar varizes. Mas se a gente não avaliar ele como um todo, olha o que a gente pode deixar passar. Né? No futuro, o paciente vir a ter essas consequências graves de um diabetes descompensado. Tá? Então, assim, eu pego muito paciente tomando vários medicamentos para o diabetes, tomando refrigerante com açúcar, refrigerante normal, comendo muito pão de sal, doce às vezes, bebidas alcoólicas, cerveja. Então, assim, a gente tem que orientar esses pacientes que eles são um caso especial e que não pode fazer uso dessas substâncias, pelo menos nesse momento que ele está descompensado, nesse momento que está elevado o risco de doenças cardiovasculares. Segundo caso, paciente de 40 anos que deseja tratar vasinhos e não tem doenças. Então, assim, foi um caso que atendi, paciente de 40 e poucos anos, até o momento não tinha conhecimento da doença. Então, durante a anamnese, a gente conversou, né, viu que ele não usava remédio e tal. Fomos para o exame físico, uma pressão arterial elevadíssima, estágio 3. Então, a gente fez o diagnóstico de hipertensão que ele não conhecia e já iniciou o tratamento. E orientamos a procurar um cardiologista para um segmento. Orientamos a comprar aparelho de pressão, orientamos a marca do aparelho de pressão, sugerimos algumas marcas, né, para fazer esse acompanhamento, levar para o cardiologista já com as medidas para ele ter uma noção de como está essa hipertensão desse paciente. Então, veja, paciente jovem, adulto jovem, até então não sabia que era hipertenso e já estava em estágio 3. Uma pressão em estágio 3 pode levar infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, encefálico, pode levar dissecção de aorta, então, assim, uma insuficiência renal, então, assim, umas consequências graves para o paciente que nem sabia até então que tinha e descobriu porque passou numa consulta que foi uma consulta adequada, uma boa consulta que avaliou não somente as varizes dele. E para encerrar, 80 anos em doenças que nunca tratou, né? Varizes que nunca tratou. Então, a gente vai frisar que a idade não é uma contraindicação, certo? Que às vezes a pessoa acha que tem 80 anos ou mais, não pode tratar por causa da idade. Não é assim. A gente avalia o paciente como um todo, individualiza cada paciente e é sabido na literatura que quanto mais, com o avançar da idade, a chance de trombose aumenta. Então, dependendo do paciente, se tiver varizes muito calibrosas, a gente, além do uso da meia de compressão, que é a profilaxia mecânica, a gente também vai ter que fazer uso de algum anticoagulante numa dose que a gente fala que é profilática, para diminuir a chance de um evento após o tratamento, certo? Isso vai ser avaliado de caso a caso. Não é porque é idoso que vai precisar de tomar remédio, não é isso. Mas depende, né, se as varizes são muito calibrosas, se vai ter tratamento de veia axial, de veia safena. Então, assim, cada caso vai ser analisado individualmente, ok? Então, concluindo, o que é uma boa consulta angiológica? É aquela que individualiza e vê o paciente como um todo, não apenas como vasinhos ou varizes, certo? Então, fica aí essa orientação, quando for fazer uma consulta médica, avaliar esses itens, né, que a gente explicou, e se o profissional está te dando essa atenção adequada, como a gente faz lá na Physician, tá bom? Obrigado por ter visto mais um vídeo, ter ficado até aqui com a gente. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, a gente responde assim que possível. E até o próximo vídeo. Obrigado e fique com Deus.